Salve, salve você, amigo técnico, enfermeiro, você que é enfermeiro gestor, você que é enfermeiro ou técnico que quer conhecer um pouco mais das leis, o código de ética, as normas, decretos que regem a área, você que vai fazer concurso público, você que vai fazer prova, né? Seja muito bem-vindo aí mais uma vez ao curso de leis da enfermagem. Aqui nós vamos deixando as leis um pouco mais descomplicadas, mais fáceis, entendíveis, para que você possa aplicar tanto na sua gestão, quanto no seu dia a dia, da sua prática, seja como enfermeiro, como técnico, também auxiliar, e caso seja a sua meta, para que você possa fechar esse assunto no seu concurso público. Certo? Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre o Código de Ética. Você já deve ter ouvido falar ou você já deve ter lido sobre o Código de Ética. Código esse que eu sempre digo e sempre pergunto quando eu vou abrir a aula, quem já leu o Código de Ética, né? E aí eu peço até para que as pessoas não levantem a mão, que é para não criar um certo mal-estar. Porque eu sei que muitos profissionais nunca leram o Código de Ética, né? Ou tiveram uma aula só e nunca mais pegaram para ler esse Código de Ética. Então eu sempre pergunto isso e eu pergunto agora para você. Você já leu o Código de Ética? Você conhece o Código de Ética? Não é dar aquela passada de olho, não. É dar uma lida mesmo. Pegar, imprimir, ler, grifar os principais pontos. Eu sugiro para você, até mesmo antes dessa aula, que você leia o Código de Ética. Ele é importantíssimo tanto para a nossa vida prática diária, para que a gente possa entender também como que se dá essa prática do ponto de vista ético e também para que você possa conhecê-lo, para que você oriente a sua equipe da forma correta, para que você responda a uma dúvida de algum membro da sua equipe também de forma correta. Então é importantíssimo que você conheça. Por exemplo, você que é enfermeiro gestor, enfermeiro líder, vamos supor uma situação de conflito entre dois técnicos que discutem se é devido ou não usar o carimbo após o seu registro. Um técnico acha que sim, o outro acha que não. E eles vão até você, porque você é o enfermeiro gestor, enfermeiro líder ali. E ele te pergunta, é ou não é para carimbar? Como é que você fica? Como é que você responde? O que você fala? Né? É ou não de direito que eu tenha isso? É ou não dever que eu faça isso? Então são questões simples e ao mesmo tempo complexas que a gente precisa conhecer. Seja você enfermeiro gestor, seja você enfermeiro somente, seja você técnico, seja você aluno, que um dia será membro dessa equipe. Então é importantíssimo conhecer o Código de Ética. Fora isso, eu também quero trazer um outro ponto para a gente pensar. Nós vamos aqui agora tratar da instância ética. Nós não vamos tratar da instância administrativa, que é via empresa. Tá? Também não vamos falar da esfera civil e penal. Também não vamos falar. Como assim, Conrado? Vou te dar um exemplo. Suponhamos que tenha acontecido um erro de assistência de enfermagem dentro da sua empresa, do seu setor, e esse erro gerou, vamos pensar num caso muito extremo, não que eu deseje isso, mas só a título de exemplo, esse erro levou ao óbito do paciente, tá? Então o erro levou ao óbito de forma direta, foi infundido
a dieta na via errada, por exemplo, e o paciente veio a óbito. Nós temos diversas instâncias que nós vamos avaliar esse caso. Nós temos a instância administrativa, que é a da empresa, do órgão que a gere. E aí a gente fala até que naqueles espaços públicos abre-se um PAD, não é assim que a gente fala, que vai abrir um processo administrativo. Isso pode acontecer também em uma empresa privada. Dependendo daquele erro, daquele caso, abre-se um processo interno para que se possa avaliar. Isso é a esfera administrativa. Pode ser que a empresa entenda que vai demitir a pessoa, pode ser que a empresa entenda que não vai demitir a pessoa, pode ser que a empresa vai advertir, suspender, ela pode aplicar suas sanções. Essa é a esfera administrativa. Tem uma outra esfera civil e penal, que no caso que eu dei como exemplo, naquele caso do óbito, por exemplo, essa pessoa também vai, esse enfermeiro ou esse técnico também irá falar sobre o assunto na esfera civil e penal. Vai ser aberto um processo jurídico, uma ação na esfera civil e penal. Pode ser que ele seja preso, se for entendido que houve culpa, que teve dolo ou não, depende do caso, né? Mas isso também vai ter um processo civil penal. E também nós temos uma outra via que é a instância ética, que vai se julgar se teve algum problema ético ou não. Então, diante de certo caso, diante daquele exemplo que eu dei, o técnico, enfermeiro, aplicou de forma errada, dieta na via errada. Então, nós tivemos algum problema ético nisso? Tivemos. Então, a gente vai fazer uma análise em cima disso, tá? E aí, nós temos sanções éticas também. E quem julga isso, quem gere isso, quem faz todas essas análises, é o sistema COREN-COFEN. Em todos os estados nós temos CORENs, né, nós temos os diversos conselhos que fazem o papel de fiscalizar essa prática e, se for o caso também, entra em jogo COFEN. Tá? Então, nós temos o sistema COREN-COFEN que gere toda essa instância ética. É dessa instância ética que nós vamos falar hoje, na aula de hoje. Tá? Nós não vamos entrar na esfera civil e penal, nós não vamos falar do processo administrativo, nós vamos falar do processo ético. Perfeito? Entendido isso então, vamos para a tela. Está aí, então, o Código de Ética da Enfermagem, resolução do COFEN, número 564 de 2017. Gente, Código de Ética, volta aqui para mim, Código de Ética não é igual à lei, eu até falei isso na aula passada, né? A lei ela é mais estática, ela muda, pode ser que mude, mas não se muda com tanta frequência do que se muda um Código de Ética. O Código de Ética ele deve ser sempre revisto, né? A cada 5, 10 anos. Então é bom que a gente reveja, pensando que as nossas práticas, que o mundo em si, muda muito. Vou só te dar um exemplo dessa última versão do Código de Ética de 2017, que traz para a gente um novo ponto que diz que eu tenho o direito de dizer que não quero ser filmado e exposto em redes sociais. Isso só foi possível ser feito porque nós temos um mundo moderno, que hoje nós temos diversas redes sociais, e aí foi preciso colocar esse ponto no nosso Código de Ética. Por isso, então, que de tempos em tempos o Código de Ética ele se renova, ele é refeito, certo?
Então nós temos a última versão do Código de Ética aí na tela, que é a nossa resolução COFEN 564/2017. É importantíssimo para você que vai fazer concurso público que preste muita atenção na data da questão que você está treinando. Se for uma questão anterior a esse período, nós temos muita chance de ter algum problema nessa questão, porque pode ser ali que ela já tenha alguma, de repente, mudança. Pode ser que sim, pode ser que não. Você vai ter que prestar atenção aí nessa questão ou na prova que está treinando, tá bom? Você que é enfermeiro, líder, também gestor, preste muita atenção para aquelas pessoas que conhecem o Código de Ética, mas o Código de Ética antigo, né? Então, às vezes, ele vai ter uma outra visão que você vai precisar também corrigir. Certo? Então, vamos lá. O Código de Ética, ele foi aí, então, feito pelo COFEN, né? Divulgado pelo COFEN, e ele aplica-se aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares de enfermagem, às obstetrizes ou os enfermeiros obstetras e às parteiras. Bem como, lembra que eu falei na aula passada? Os atendentes de enfermagem, que são aquelas pessoas que já praticavam enfermagem, mas não se encaixaram no ano de 86 dentro desses outros 4 grupos, tá bom? Eles são chamados de atendentes de enfermagem. Nós não formamos mais atendente, não tem escola desse curso, tá? Então é importante a gente falar, assim como também não tem escola de parteira. Tanto a parteira quanto o atendente, eles devem estar inscritos no Corém, tá bom? Eles devem estar inscritos no Corém. Os casos omissos, né? Então, olha que importantíssimo esse artigo 3º. Os casos omissos, ou seja, aquilo que não existe ou não está disposto nesse Código de Ética, serão resolvidos pelo COFEN. Volta aqui então para mim a câmera. Então, se nós temos casos, situações que não estão previstas no Código de Ética, se um dia algum membro da sua equipe te fizer uma pergunta que não está no Código de Ética, ou se isso cair na sua prova, você vai colocar então que os casos omissos serão vistos aí pelo COFEN. Então, se surgir alguma situação nova, quem vai fazer análise, julgar e falar se é ou não é ético, se vai ter ou não alguma sanção, é o COFEN. Beleza? Outros 2 pontos que eu quero chamar a atenção, eles até estão em tela, já eu vou pôr, que se chama preâmbulo. Nós temos lá uma parte de história, uma parte de síntese, que fala um pouco do que dá base para esse Código de Ética. Sugiro que você faça essa própria leitura lá, que é importante conhecer. E também chama a sua atenção, principalmente você que vai fazer concurso público, para os considerandos. Considerando a lei tal, sabe aqueles considerandos que vêm em cima, lá no topo de toda lei? Se você vai fazer concurso público, eu sugiro que você leia aqueles considerandos lá, que vai te ajudar a poder entender um pouco mais, porque eu já vi concurso público também cobrar alguns pontos que estão nos considerandos. Conrado, até isso cai em concurso público, se esse for o seu foco. Tá bom? Vamos lá, na tela então de novo, tá aí uma pizza de Código de Ética, né? Uma pizza aí de Código de Ética, dividida em 4 eixos ou em 4 pedaços. Nós temos o eixo dos direitos, nós temos o eixo dos deveres, nós temos as proibições e nós temos as infrações. São 4 eixos aí que a gente precisa conhecer e que a gente precisa conversar enquanto Código de Ética, tá bom? Começamos então pelo eixo do direito. Aquilo que é de direito dos profissionais de enfermagem. E eu já chamo a atenção, volta aqui para mim a câmera, e eu já chamo a atenção para um ponto. Esse Código de Ética, ele vale para toda equipe de enfermagem, sabia disso?
Não existe um código de ética específico para o enfermeiro, não existe um código de ética específico para o técnico, não existe um código de ética específico para a parteira. O mesmo código de ética vale para enfermeiros, auxiliares, técnicos, parteira. Certo? Então, esse código de ética, como a gente viu, aplica-se a todos esses e não somente a um ou dois. Então, todos devem conhecer. Certo? Vamos lá, então, para a tela. Vamos entrar, então, no eixo número 1, que é o nosso capítulo número 1, que fala dos direitos dos profissionais de enfermagem. Deixa eu só trocar a cor dessa caneta aqui, que eu acho que vai ficar melhor para a gente destacar. Vou colocar uma cor amarela aqui, acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Artigo 1º. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança, técnica científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, seguindo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Tá aí, então, um início, né? Um início aí do Código de Ética dizendo que é de direito de todos nós sermos tratados e sermos vistos sem qualquer discriminação, né? Sem qualquer aí discriminação. Artigo 2º, exercer as atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de saúde. É importante a gente falar isso aqui, porque nós estamos falando de riscos físicos, né? E aí a gente teve agora a gente passou por uma, ou está passando, ou passou por uma situação complicada, que foi esse próprio também Covid, onde a gente falou muito sobre esses riscos físicos, falamos muito sobre riscos biológicos, né? Por conta desse vírus, mas nós também temos riscos e danos psicológicos, que é isso que eu quero chamar aqui a atenção que o Código de Ética prevê. Volta aqui a tela para mim. Um deles é o assédio moral, por exemplo, né? Então, quando se tem uma prática de assédio também moral, nós já podemos interpretar essa prática, seja da sua chefia, seja de algum membro da sua equipe, que ela está, então, descrita no Código de Ética como um direito, que nós não tenhamos danos ou riscos psicológicos. Certo? Volta, então, para a tela. O artigo 3º diz que é de nosso direito de qualquer membro da equipe, apoiar e ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania, e é de nosso direito também reivindicar por melhores condições de assistência, de trabalho e de remuneração, observados os parâmetros e limites da lei vigente. Volta aqui para mim, então. Ele vai ter um outro ponto que ele vai falar sobre o direito à greve, tá? Então, já a gente entra nesse ponto. Mas aqui eu chamo a atenção que ele já coloca isso como um direito, que a gente possa pleitear salários melhores, que a gente possa pleitear condições melhores de trabalho. Então, isso é importante, está previsto no nosso Código de Ética como um direito, certo? Vamos lá, então. Próximo slide, próximo trecho. Eu não pus todos os artigos, vocês vão ver, então, que tem alguns que não estão aí, mas eu peguei os principais. Deve ter uns 80%, 85% de todo o Código de Ética nessa e nas próximas aulas, então, para que a gente possa tratar, conversar. Lá no nosso artigo 4º, diz que é direito participar da prática multiprofissional. Então, é de nosso direito ser membro da equipe multi. Então, é de nosso direito participar como membro da equipe multi, da equipe inter, da equipe transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia e liberdade, sempre observando os preceitos éticos. Então, é de nosso direito ser membro da equipe multi.
é de nosso direito aprimorar os nossos conhecimentos técnicos científicos, ético-políticos, históricos, que dão sustentação à prática profissional. Então a gente deve fazer isso daí, né? Deve e é de nosso também direito fazê-lo. Esse aqui é importantíssimo, ó. Olha o artigo 7º. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, à família e à coletividade, necessárias ao exercício profissional. Então tá aí, ó. Tá aí para que a gente possa pensar o seguinte, volta aqui para mim. É importantíssimo, então, e é de nosso direito que se tenha acesso às informações daquela pessoa ou daquele território para que eu possa exercer a minha prática. Por exemplo, chegou um paciente suspeito de Covid. Um exemplo só, é um paciente suspeito de Covid, ok? Esse dado, embora eu possa imputar sigilo sobre ele por algum outro motivo, esse dado não pode ficar, esse dado tem que ser dito para a equipe de enfermagem. Eu, como enfermeiro, preciso saber esse dado. Eu, como técnico, preciso saber desse dado, para que eu possa paramentar, para que eu possa usar os EPIs corretos, para que eu possa, para que eu possa fazer uma prática mais segura, certo? Tanto para mim quanto para os outros pacientes. Mas eu já chamo a atenção para uma coisa. Assim como nós temos direito de ter acesso a esse dado, informação, nós também temos o dever de guardar sigilo. Assim, então, como nós temos o direito, nós temos também o dever, certo? Então, os dois andam juntos, já a gente vai falar sobre esse sigilo, certo? Volta então para a tela, então é de nosso direito ter acesso às informações aí que são necessárias ao exercício da profissão. O artigo número 8 diz para a gente que é de nosso direito requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, ao COREN, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Volta aqui então para mim. Eu lembro de um caso de um apresentador famoso que fez uma piada com uma enfermeira. Vocês devem lembrar disso e sabem do caso que eu estou falando. Isso deve fazer poucos anos. Ele disse que a enfermeira queria ser médica e era uma médica talvez triste, que o enfermeiro era um médico triste, também frustrado, uma coisa assim. E isso em cadeia nacional. E isso gerou uma onda de falas de que não se pode fazer uma coisa dessa, de que não é ético, moral, ter uma fala dessa. Aquelas pessoas que se sentiram ofendidos, aquelas pessoas que se sentiram atingidos com essa fala, têm o direito de solicitar ao COREN do seu estado, como está aí na tela, olha aí, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida, tanto no exercício da sua profissão, teve alguém que te fez alguma ofensa durante a sua prática, seja paciente, seja membro dessa equipe, ou que atinja a profissão. Volta aqui para mim. Eu lembro de um outro caso também que eu posso dar como exemplo, uma festa em que se usou uma imagem de uma enfermeira praticamente nua. E aí eu lembro também que diversas pessoas acionaram o COREN para que pudesse agir, para que pudesse ser tomadas medidas contra isso.
E eu lembro que nesse caso específico, a festa teve que tirar todos os flyers, outdoors aí, e teve que fazer tudo de novo por conta dessa própria também ofensa que atingiu a profissão como um todo. Mas o que ele diz aqui é que é de direito seu também, se na sua prática profissional diária sofreu algum tipo de talvez ofensa, é de seu então também direito solicitar isso ao Corém, ok? Vamos para a tela, é de seu também direito recorrer ao Corém de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente código, a sua legislação profissional e as resoluções, as decisões e os pareceres emanados pelo sistema COFEN-Corém. Volta aqui para mim. Então, se o Corém, o COFEN, emitiu algum parecer, resolução, normativa, ou se você foi impedido de conseguir cumprir este código de ética ou a lei do exercício, você tem o direito de recorrer ao Corém. Informar isso ao Corém. Certo? Como está aí na tela. Artigo 9º, recorrer ao Corém sempre que impedido de cumprir qualquer normativa, resolução ou esse presente código de ética. Artigo 11º, é de seu direito formar e participar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que atua. Então, olha só isso, você tem o direito de formar e participar comissão de ética de enfermagem. Olha aqui então, volta aqui para mim. Existe a comissão de ética de enfermagem, existe a comissão de bioética. São dois espaços que você pode participar. Comissão de bioética é aquela que trata a ética da vida, então é a ética como um todo. É a ética que perpassa todas as áreas, ao médico, ao físico, ao psicólogo. Então nós temos ali assuntos que perpassam a ética como um todo. Por exemplo, o uso do nome social dentro da empresa. É algo que vai ser visto pela bioética. Mas também temos a comissão de ética de enfermagem, que aí é específico, que trata sobre a ética da profissão. Essa sim, você tem o direito de participar. E eu até atento aqui para que você que é enfermeiro gestor possa dar uma lida na norma do COFEN que diz quando eu devo ter essa comissão de ética. Nós temos alguns parâmetros para isso, tá? Equipes que possuem mais de X membros devem ter sempre comissão de ética. Dá uma lida nisso, qualquer coisa você pode me enviar e-mail, mensagem que a gente conversa sobre isso. Então tem alguns casos que isso é obrigatório formar essa comissão de ética da área, enfermagem. Certinho? Vamos lá, para que a gente possa fechar esse nosso bloco de aula, vamos para o artigo 13º, que está aí na tela, que é de nosso direito suspender as atividades individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional, ou se desrespeitar a lei vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Corém. Volta aqui para a minha tela, a câmera. Olha só, se você não possui uma condição segura dentro do seu serviço, vamos supor que dentro do seu serviço não está tendo, por exemplo, EPIs corretos para que você possa utilizar para a sua prática. Você então tem o direito de suspender a sua ação. Fala assim, olha, eu não vou atuar nesse setor, ou eu não vou atuar nessa empresa, porque eu não tenho uma condição segura para isso. Ou a empresa não me dá o suporte necessário, etc. Para isso, você deve formalizar esse caso
tanto para a empresa quanto para o Corém, seja por meio físico ou seja por e-mail. Então você precisa avisar, você precisa contar, você tem que falar. Olha, eu estou suspendendo as minhas ações. Mas ele faz uma ressalva dos casos de urgência e dos casos de emergência. Eu não posso também deixar de atendê-los. Certinho? Para que a gente possa fechar esse bloco, lá no artigo 14, diz para a gente que é de nosso direito aplicar o processo de enfermagem como um instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. Quando ele está falando do processo de enfermagem, ele está aqui falando, sabe de quem? Da SAI. Ele fala então para a gente da sistematização, que é de nosso direito aplicar esse processo, então, para que a gente possa fundamentar isso através da SAI. Volta aqui para mim, a câmera. Fechamos esse trecho inicial do nosso Código de Ética. Nós estamos só no início, começando a falar de direitos. A gente ainda tem que falar de deveres e daquilo que é proibição. Essa aula é mais extensa, nós vamos ter vários módulos. O Código de Ética ele é muito grande, mas nós vamos passar nos pontos principais e nos pontos mais importantes dele. Seja você que está aí assistindo, enfermeiro gestor, enfermeiro ou técnico que quer entender um pouco mais do Código de Ética, ou você que vai fazer concurso ou prova, certo? Agora a gente para aqui, mas já já a gente volta com uma outra aula para que a gente possa dar sequência no nosso Código de Ética, que eu tenho certeza que ele vai ficando mais descomplicado, mais fácil de entender, certinho? Espero então você na nossa próxima aula para que a gente possa dar sequência a essa. Tchau, um abraço!